Oi, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa bem específica que sempre acontece nas mudanças de doutor. Eu já tenho uma experiência nisso que vai ser a minha terceira vez que eu vejo uma troca de ator ou atriz que interpretam o doutor. E essa pergunta é clássica, acontece toda vez. A pergunta é, será que o David Tennant pode voltar para Doctor Who? E eu sei que é uma pergunta que muitas pessoas se incomodam, muitas pessoas também ficam nessa esperança de que talvez o David Tennant volte, mas você que assiste os vídeos já sabe que em vez de eu pegar e vir aqui e xingar quem faz essa pergunta, o que eu vou fazer é usar essa pergunta que muitas pessoas fazem e, além de tentar responder a partir do que a gente vê na série, na mitologia, eu vou tentar responder a partir de uma perspectiva de como seria se isso fosse acontecer. E ao mesmo tempo eu vou dar a minha opinião sobre o que eu acho disso. Porque assim, eu acho válido, é um debate que é válido se a gente for pro lado certo desse debate. Porque as pessoas gostam do David Tennant, as pessoas tem esse carinho pela era dele e é totalmente normal que elas queiram rever isso. Eu também tenho vontade de rever o Peter Capaldi em Doctor Who, nem que seja em audiodramas, mas eu sei que a possibilidade disso acontecer é muito pequena. Então vamos tentar responder essa pergunta. Primeiro, o David Tennant pode voltar para Doctor Who? Tecnicamente ele já voltou, né? Ele já voltou no especial de 50 anos, então isso é uma porta aberta, ele pode voltar em vários especiais e eu tenho certeza que ele voltaria em algum outro se convidassem. Nesse sentido, ele pode voltar. E também ele está fazendo muitos audiodramas na Big Finish, o que pode ser frustrante para várias pessoas, porque nem todo mundo tem acesso a isso, e eu sei que a coisa é bem mais complicada. Então, também não é muito justo eu falar que ele já voltou, que ele continua aí, se as pessoas não têm acesso a isso, né? Fica meio chato, fica até quase um vídeo que serve para enganar. Eu poderia aqui falar, sim, mas ele voltou para Doctor Who, ele tá na Big Finish. Mais ou menos, né? Voltou mais ou menos. Aí a outra questão disso tudo é, tá, e se ele realmente voltasse para Doctor Who? Se eles decidissem, bom, a série tá indo por água abaixo, né? Na minha visão não tá, mas muitos falam isso e vai que o pessoal lá da BBC pense, não, a série tá morrendo. Vamos trazer o David Tennant de volta porque ele vai dar uma audiência incrível para isso. Tá, eles poderiam fazer isso. Até mesmo a própria série, no especial de 50 anos que o próprio David Tennant voltou, a própria série deixa aberto essa questão de que ele poderia voltar. O doutor poderia, ou a doutora, né, poderia escolher um rosto antigo que gostava muito e poderia escolher regenerar nesse rosto. A gente viu também como o 12º doutor escolheu, nem que fosse inconscientemente, né, escolheu regenerar naquele rosto que ele tinha, né, por causa do carinha lá de Pompeii, daquele episódio. Então, na série, a gente vê o curador, o doutor volta como o curador lá no final do episódio The Day of the Doctor, ele volta como o Tom Baker, né, o quarto doutor, mas não é o quarto doutor, é outro personagem, é outra personalidade completamente diferente, mas num rosto que seria o rosto do quarto doutor, que seria um rosto conhecido desse doutor, mas ele não é o quarto doutor. É o mesmo ator, é a mesma fisionomia, mas não tem nada a ver com o quarto doutor. E aqui eu penso o que aconteceria se o David Tennant voltasse para Doctor Who mesmo. Se eles decidissem, não, ele vai voltar, vamos fazer um negócio que nunca aconteceu na série, vamos trazer um dos atores mais populares de Doctor Who de volta para fazer esse negócio bombar e vamos fazer isso, ele vai ser o 14º doutor. Só que, na minha visão, dentro da série, em tudo que ela representa e como deveriam acontecer as coisas, a volta do David Tennant não seria a volta do 10º doutor, seria a volta do David Tennant. Então a gente veria, porque lá na época dele, do David Tennant, ele era novo, ele tinha muita energia, ele fazia as coisas do doutor dele com a energia que ele tinha naquela época. Hoje o David Tennant é mais velho, ele tá diferente, ele tem também os gostos pessoais, provavelmente dele, evoluíram tanto, a atuação dele deve ter evoluído muito, então eu creio que ele não gostaria de repetir o mesmo personagem. Até porque seria uma coisa bem sem graça e muito
na zona de conforto, assim, o que Doctor Who não costuma fazer, em alguns casos. Mas o que eu penso é, se o David Tennant voltasse, ele voltaria com uma personalidade completamente nova, não teria aquela coisa toda que a gente viu no 10º Doutor, a roupa seria outra, tudo sobre esse personagem seria outro. Ele teria o rosto do David Tennant, mas não teria nada a ver com o 10º Doutor. Essa é a minha visão. Então, quando as pessoas perguntam, o David Tennant poderia voltar? Poderia, dentro da série, poderia? Poderia, faz total sentido, poderia acontecer. Vai acontecer? Aí é outra questão. E se acontecesse, deveria ser algo surpreendente demais para isso valer a pena, para não manchar a imagem do 10º Doutor e tudo que ele representou. Teria que ser algo, assim, surreal para valer a pena assistir isso, né? E aí, qual que é a minha opinião? O que eu acho sobre esse assunto e eu acho que deveria ou não deveria? Pensando, pode ser legal, mas ao mesmo tempo, por quê? Né? Porque a gente já viu o David Tennant como doutor, a gente já viu o que ele é capaz de trazer pro personagem, agora tá na hora de a gente ver outras pessoas. O que outras pessoas podem trazer pra série? O que essas outras pessoas podem acrescentar? Como elas podem criar um outro personagem que não seja a repetição de atores que a gente já conhece? Porque eu acho que é muito fácil a gente querer algo que traz o conforto e que a gente tá seguro nesse passado. Mas e pensar no futuro? E como esse próximo doutor ou essa próxima doutora poderiam acrescentar em Doctor Who de uma forma que talvez fosse mais surpreendente, talvez fosse até uma pessoa que transforme, seja também o doutor ou a doutora favorito de todos os tempos das pessoas. A gente não sabe o futuro, a gente só sabe o que a gente tem agora. Então, a perspectiva de trazer alguém que já foi, eu acho que é válido pensar sobre isso, mas, ao mesmo tempo, eu não acho que seja algo que a gente deveria se preocupar ou até mesmo torcer para que aconteça, porque é legal olhar para o futuro, não ficar relembrando ou não ficar querendo essa nostalgia que claramente não vai acontecer se ele voltar, porque é uma outra realidade da série. Então eu queria ver o que você tem a dizer. Vamos abrir um debate, não vamos discutir, porque se isso aqui é para criar discussão, eu já deixo avisado que eu bloqueio todo mundo que fala muita bobagem e não quer debater de forma saudável. Então não adianta gritar ao vento, eu vou bloquear mesmo. Então você pode dizer nos comentários o que você acha desse assunto, traz um debate, traz a sua opinião. E aqui eu só tô instigando esse debate, não falando que você tem que xingar quem quer o David Tennant de volta. É isso, muito obrigado por assistir, dê o seu like, comente tudo. É isso, até mais. Tchau, tchau.